Bom, agora vamos pegar um exemplo, né, de uma distribuição normal para que a gente possa então mostrar alguma aplicação disso daí. Bem, vamos supor, né, que uma variável que a gente está estudando, né, que é o tempo de coagulação, né, que eu chamando de TC, em seres humanos, seja uma variável aleatória com distribuição normal, com média de 7 minutos e desvio padrão de 1 minuto. Okay? Em um exame hematológico qualquer, determine a probabilidade de que um indivíduo apresente seu tempo de coagulação entre 7 e 8 minutos e meio. Tá? Ok? Bom, há algumas formas para a gente alcançar a solução desse problema. Tá? Então a gente vai ver cada uma delas. Na verdade, são basicamente duas. Né? Bom, a primeira dessas formas, né, é a gente fazer uso da própria função de densidade de probabilidades, né, e fazer a integração dessa função no intervalo de 7 até 8 minutos e meio. Tá? Na verdade, a gente trabalha com a função de densidade, mas praticamente a gente vai trabalhar com a função de probabilidade acumulada, que vai ser mais fácil a gente definir o resultado disso, fazer esse tipo de conta. Tá? Bem, então, desenhando aquela curva normal para esse problema, com média 7, desvio padrão 1, né, 7 minutos e 1 minuto, a gente então vai ter uma curva semelhante a essa. Né? Essa aqui seria a curva normal, né, a frequência, a função de densidade de probabilidade da normal, com média no valor 7, né? Isso aqui vai dar 7 minutos, né? Que é o pico daqui. E a distribuição dela é que o ponto de inflexão dela cai no 8, ou seja, a distância da média é 1. Então, o desvio padrão é igual a 1. Tá? Bom, essa é o jeitão dessa normal, né, que ela tem valores, tempo de coagulação, evidentemente, só pode ser valores maiores do que zero. Né? Ok? Bom, então vamos resolver isso. Que probabilidade é essa de um indivíduo qualquer ter o seu tempo de coagulação entre esses dois valores, 7 e 8,5 minutos? Né? Bom, isso aí vai ser o seguinte: eu preciso da probabilidade que a variável x esteja entre 7 e 8,5 minutos. Isso é que eu preciso determinar, ok? Bom, essa determinação vai ser exatamente o ponto 7 e o ponto 8,5 vai me marcar aqui uma área, né? Essa parte mais escura aí é toda a área onde os valores da variável estão dentro de 7 e 8 minutos e meio. Então, essa área aqui vai ser a probabilidade da variável estar dentro desse intervalo. Tá? Então, a gente precisa calcular essa área aqui. Evidentemente, pelo cálculo integral, a gente integraria essa curva desde o 7 até o 8,5, etc. Tá? Então, com isso, a gente vai ver que aquela interrogação vai ser exatamente esse valor dessa área. Bom, isso aí eu teria que substituir na função de densidade, né? Esses valores de média, desvio padrão, etc., para então eu chegar a uma resposta para isso desde o 7 até o 8,5. Bom, como essa média é 7, né, e o desvio padrão é 1, né, a função de densidade dessa variável específica vai ficar sendo esta daqui, ou seja, ao invés de uma integral geral, vai ser agora com média 7, tá ela aqui, né, média e média, e aquele desvio padrão lá, aqui na frente, e aqui dentro, desvio padrão quadrado, vai ser 1. Então, 1 ao quadrado é 1 mesmo, então não aparece ele aí, só aparece o 2 aqui embaixo. E lá na frente da raiz quadrada não aparece nada, porque 1 vezes a raiz quadrada é a própria raiz quadrada de 2π. Ok? Então, essa aqui é a
aqui dentro é a função de densidade dessa específica normal, ok? E ela é integrada de 7 até 8,5. Agora, a gente tem que saber o seguinte: como o cálculo dessa área pela função de distribuição acumulada nos fornece, né, a área sob a curva, desde menos infinito até um valor numérico real qualquer. A gente pode usar essa função de distribuição acumulada, então, para que a gente possa obter a área sob a curva desde menos infinito até 8,5 minutos, né? Ou seja, desde menos infinito até 8,5 minutos. E depois a gente faz a mesma coisa de menos infinito até 7, tá? Então, se eu tenho a área até aqui 8,5 minutos e depois tem até 7, se eu subtrair a área até 7 dessa área até 8, eu vou ficar com essa faixa escura aí, que é exatamente a probabilidade da variável estar entre 7 e 8,5. Ok? É isso que a gente quer dizer com isso. Tá? Agora, o problema é o seguinte: integrar essa função é um negócio infernal. Né? Então, a gente, né, sabe que a gente pode resolver isso de outra maneira. Tá? Como essa integração? Né? Como essa integração é algo assim extremamente complexo, né? A gente pode obter um auxílio computacional para alcançar essa solução, né? Ou seja, a gente pode utilizar o Excel para poder fazer esse cálculo aí, tá? Sem precisar integrar nem fazer nada, né? A gente vai usar a função chamada dist_norm, né? Qualquer distribuição normal você pode então calcular essas áreas todas pelo Excel através dessa função aqui, distr.norm, tá? Para qualquer normal, tem a média que tiver, o desvio padrão que tiver, tá? Então, vamos fazer isso para essa variável aí que tem média 7 e desvio padrão 1, tá? Então, quando a gente precisar de fazer isso, a gente chama a função, né? E ela vai exigir, né, o Excel exige que você tenha 4 parâmetros para definir exatamente a tua distribuição normal que você quer, né? O primeiro deles, né, a gente vai trabalhar com a função de distribuição acumulada, né? Então eu preciso encontrar a área desde menos infinito até 8,5, né? Então eu vou fazer o x aqui no valor 8,5, por exemplo, né? Ok? Ou seja, o x você deve indicar o extremo direito para achar a área, desde menos infinito até o valor que você está colocando. No caso aí a gente vai usar o 8,5. Bom, o segundo campo, que é a média, a gente vai escrever a média da variável. No caso aí, o problema diz que a média é 7, então eu escrevo 7 nesse segundo campo aqui da média. O desvio padrão, que é o terceiro campo, a gente vai escrever o quê? 1, né? Que foi o que a gente recebeu lá de informação do problema. Então, a variável aqui, desvio padrão igual a 1. Tá? Agora, o último campo, está escrito aqui cumulativo, esse campo você tem que indicar se você quer a função de distribuição acumulada ou se você quer a função de densidade. Tá? Então, você deve escrever aí verdadeiro se você quer a distribuição acumulada. Tá? Ou seja, para usar a FDA, ou seja, a função de distribuição acumulada, você escreva verdadeiro nesse último campo. Se você quiser a função de densidade, aí você escreva falso, que ele vai calcular a função de densidade. Ok? Bom, quando você preencher essas 4 coisas, automaticamente o sistema vai colocar aqui nesse igualzinho que tem aqui embaixo, perdido aqui, e vai colocar aí do lado já o resultado dessa integração que você fez, né?
ok? Então, automaticamente, ela aparece aqui nessa caixa, e você dando um Enter, ele vai tirar esse valor daqui e vai jogar lá para a célula onde você escreveu essa função com esses argumentos, ok? Se você não quiser usar essa caixa de função, você pode ir direto na célula e escrever a função toda lá na célula, né? Por exemplo, no caso da primeira, para achar a área até 8,5, né? De menos infinito a 8,5, você escrevia assim, dist norm, aí põe lá 8,5, que é o valor mais à direita que você está querendo, e depois põe a média 7, o desvio padrão 1 e escreve verdadeiro, tá? Esses 4 argumentos separados por ponto e vírgula, tá bom? E ela já sabe que você está querendo aquela área que vem desde menos infinito até 8,5, tá bom? E você vai obter esse resultado aí, 0,9332, que é toda a probabilidade da variável x ser menor do que 8,5 minutos, tá? Desde menos infinito até lá. Tá? Já arredondado para a quarta casa, né? E que é a probabilidade, então, do tempo de coagulação estar desde menos infinito, na verdade, até zero, porque essa variável não tem valores negativos, né? Até 8,5 minutos. Tá? Depois você usa o valor 7, né? Que é para calcular até a média, né? 7, que é a primeira parte. Então, você escreve dist norm, que é no ponto 7, com média 7, desvio padrão 1, e eu quero a acumulada, a distribuição acumulada, eu escrevo verdadeiro aí. Então, isso vai te dar uma resposta meio, né? Já que o 7 é a média, então é metade da área daquela curva toda. Ok? Bom, então com isso agora eu posso subtrair esse valor 9333 menos meio vai dar o que? 0,4332. Não é isso? Agora, eu posso fazer, ao invés de fazer separado assim, eu posso fazer toda a formação disso numa célula só. Só eu juntar tudo, né? Aquela primeira parte menos a segunda. Então, é a área até 8,5 menos a área até 7. Eu vou ficar com a área entre 7 e 8,5. E isso vai dar 0,4332, que é a probabilidade do tempo de coagulação estar entre 7 minutos e 8 minutos e meio. Tá bom? Então, com isso, a gente então chega ao resultado final, que essa área vale 0,4332. Tá bom? Então, essa é uma forma de fazer, usando a função de distribuição acumulada, né? Ou usando essas funções da normal, ok? Bom, agora também vou dar uma interrompida aqui e vou pegar um segmento seguinte, onde agora a gente vai trabalhar com uma outra forma de fazer esses cálculos, tá? Que é a chamada normal padrão, tá bom? Me dá um tempinho aí que eu já volto.